Olá, irmãos queridos, desejamos que todos estejam muito bem. Vamos neste momento abrindo os nossos corações, conectando com a espiritualidade maior, com Jesus, nosso Mestre Divino, para que possamos ter as melhores inspirações, a melhor compreensão do que Jesus tem para nos trazer para a reflexão nesta semana. O tema sobre o qual nós vamos falar está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e também tem uma menção no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos refletir sobre a parábola do credor incompassivo. Então Pedro, ele se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Aí Jesus fala assim: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. E ele propõe uma parábola. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se, do coração, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esta parábola, ela fala sobre o perdão, sobre a compaixão, sobre o amor de Deus por nós. Quando Pedro vem para perguntar a Jesus sobre quantas vezes deveria perdoar, Jesus fala esse número, 70 vezes 7 vezes. Mas, evidentemente, ele mostra que o perdão não deve ser limitado, mas sim infinito. Então, nessa história, Jesus coloca numa história só diversas mensagens. Quando ele começa falando que o rei veio tomar conta aos seus servos, ele está se referindo a Deus. Os servos, ele quer dizer nós, seres humanos. Conservos são aqueles nossos companheiros de luta, porque somos todos servos de Deus. Então são os nossos companheiros, aqueles que lutam no dia a dia conosco. E aqui ele conta que o servo tinha uma dívida enorme, gigantesca de 10.000 talentos. Talento é uma unidade de muitíssimo valor. E que o outro companheiro dele, que lhe devia um pouco, devia apenas 100 denários, o que é pouquíssimo dinheiro comparado com a vultosa quantia que o servo devia ao seu senhor. E todos nós, quando ouvimos essa história, no final dela, nós pensamos mesmo, né? Poxa, ele acabou de ser perdoado de uma quantia enorme, como que agora ele não perdoa o seu irmão? Mas, analisando friamente,
Nós também fazemos isto praticamente diariamente. Muitos erros que os nossos irmãos cometem, nós não temos compaixão, nós não temos indulgência. Indulgência é a disposição de compreender, de perdoar as imperfeições dos outros, sem sermos excessivamente severos. Nós não temos isto para com nossos irmãos. Principalmente quando nós estamos passando por dificuldades na nossa vida, nós vamos até Deus e falamos: Deus, me perdoa, me ajuda. Mas quando nossos irmãos vêm até nós com alguma dificuldade, normalmente nós não temos sequer a disposição de ouvir. E olha como Jesus coloca na parábola, que o servo pulou no pescoço do seu companheiro, do seu conservo, e o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Será que nós também não fazemos isto? Quando nós estamos lá no trânsito e a pessoa faz alguma coisa errada, a gente imediatamente grita, sem pensar qual foi, por que o nosso irmão fez aquilo, qual foi o motivo, se ele está com algum problema, se ele está com alguma dificuldade. Quantas vezes carregamos mágoas para a vida inteira, de um pai que não me quis, de uma mãe que me abandonou, de um companheiro meu que me traiu, e nós não conseguimos deixar isto de lado. Nós preferimos, por opção, carregar esta dor durante toda a vida, quando, se tivéssemos tido a disposição de fazer como Deus fez, deixar o nosso irmão ir, para que a justiça seja feita da forma como Deus faz com todos nós, nós já teríamos nos livrado de muitas dores. Então, esta reflexão é em torno também da bondade divina. Deus, em sua misericórdia infinita, Ele olha para nós como crianças espirituais que ainda somos e fala assim: vai, meu filho, recomeça. Ele nos perdoa e nos dá oportunidades através das reencarnações. Nós, com o nosso coração duro, quando vemos o nosso irmão errando, não, você tem que acertar comigo agora. E aí nós deixamos de aprender pelo amor infinito do nosso Pai Celestial e optamos por aprender pela dor. Então, quando as situações difíceis chegam, a gente enche o nosso coração de humildade, de compreensão e vamos até Deus. Meu Deus, me perdoa, me socorre. Isso, de certa forma, é natural no momento evolutivo que nós nos encontramos. Instintivamente, nós procuramos, porque ainda somos pessoas egoístas, cobrar os nossos irmãos. Mas a parábola de Jesus é muito clara. Ele nos ensina o caminho. Quando nós conseguirmos ver o nosso irmão como uma pessoa tão necessitada quanto nós mesmos somos e deixá-lo ir para que ele se resolva com Deus, para que ele acerte as suas dívidas com Deus e não mais comigo, então a vida começa a melhorar. Tanto é que, materialmente mesmo falando, a psicologia, a psiquiatria falam dos benefícios do perdão. Nós deixamos de carregar aquela sacola pesada nas costas, aquela mágoa, aquela dor, e deixamos o outro ir. E nós também ficamos livres para seguir. Há muitos benefícios em perdoar. Uma delas é a vitória sobre nós mesmos. Quando como nós sabemos que nós erramos, quando nós perdoamos, nós estamos sendo vitoriosos com as nossas próprias imperfeições. Podemos refletir também num segundo benefício, que é não deixar para a reencarnação seguinte o ajuste de contas. Nós acreditamos na reencarnação e sabemos que encontraremos aqueles com quem nós temos dificuldades para nosso próprio crescimento espiritual. E muitas vezes, quando vem uma pessoa difícil na nossa vida, a gente dispensa, separando, colocando em algum lugar, entregando para outro parente cuidar, porque nós entendemos que nos livramos do problema. O que sabemos hoje, com o estudo do Evangelho, é que nada fica sem solução. Então, se nesta reencarnação não conseguimos acertar com alguém, na próxima ela virá novamente. E não sabemos se teremos as mesmas oportunidades, as mesmas condições,
Esta pessoa pode vir como um pai, como uma mãe, como um filho, pode vir reencarnado de uma forma que nós não consigamos nos separar dela. E com o coração magoado, seja ainda muito mais difícil o caminho de retorno à paz. Outra situação super importante para nós, para o perdão, é não manter os obsessores ao nosso lado. Obsessores nada mais são do que cobradores de dívidas. São aqueles espíritos, aquelas pessoas com quem convivemos em outro tempo e para quem ficamos a dever grande quantidade, grande soma de amor principalmente. E quando agimos agora nesta reencarnação com amor, eles compreendem que nós mudamos, que estamos melhores e conseguem também, por sua vez, nos perdoar e acabam se afastando, procurando o caminho de redenção, como nós mesmos estamos procurando. Tudo isto são vantagens para o perdão, são vantagens que nós devemos ponderar, porque o motivo de nós estarmos aqui nesta reencarnação é para crescimento espiritual. Então vamos focar no perdão, na indulgência, na benevolência. Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. E um dos componentes da caridade é justamente o perdão. Meus irmãos, tem muito mais assunto nesta parábola. Sugerimos que estudem profundamente, procurando todas as lições que ela encerra. Mas, por ora, agradecemos a Jesus pela oportunidade de conhecer só um pouquinho e desejamos que todos tenham uma excelente semana com muitas reflexões. Que assim seja.